Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, CCJ, rejeitou por 11 votos a 8 a proposta de emenda à Constituição, PEC 33 de 2012, de autoria do senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, que propunha a redução da maioridade penal. O senador Aloysio Nunes pretende apresentar recurso para que o texto seja analisado pelo plenário da Casa. Hoje, com a palavra, traz esse assunto em pauta e pretende discutir o que motivou a comissão do Senado recusar essa proposta, mesmo com a maioria da população se mostrando a favor da redução. Será que existe um outro lado dessa moeda? E se ele existe, quem é responsável para que ele apareça? Para falar sobre isso, eu tenho aqui comigo o sociólogo e produtor cultural do Grupo Teatro Mágico, Gustavo Anitelli, e o bacharel em Direito, especialista em Segurança Pública e presidente da ONG Movimento Viva Brasil, Benê Barbosa. Obrigada, meninos, por terem aceitado o convite. Sejam bem-vindos ao Com a Palavra. Obrigado. Eu já quero começar perguntando para os dois se recusar a proposta de redução da maioridade penal pelo Senado, sem a discussão da sociedade, sem um debate maior, sem abrir esse debate para a sociedade, pode ter sido ou não foi uma decisão precipitada? Eu acho que sim, né? Eu vejo com certeza como algo precipitado, né? Algo que quebrou aí uma possível discussão mais aprofundada sobre o tema, né? E, infelizmente, esse tipo de atitude está sendo cada vez mais frequente no Congresso, né? Muitas vezes você vê leis que são controversas, né, que mereceriam uma análise mais aprofundada, né, uma análise por pessoas que conhecem melhor o assunto, que são especialistas no assunto, né, mas os senadores e os deputados simplesmente vão lá ou vetam essa lei, né, esse projeto de lei, ou muitas vezes aprovam também sem as devidas discussões, né? Isso a gente viu acontecer em 2003 com o Estatuto do Desarmamento, né, que foi aprovado sem uma discussão realmente séria sobre o assunto, e agora, né, com essa possibilidade aí de uma PEC para se alterar, né, a idade penal no Brasil. Gustavo. Eu acho que, sem dúvida alguma, o debate é importante. É muito importante também a gente lembrar que o Estatuto da Criança e do Adolescente teve um amplo processo de discussão, né, e de construção dos movimentos sociais no Brasil, logo na saída ali da ditadura militar, da redemocratização do Estado brasileiro. Então, sem dúvida alguma, já foi um ponto bastante discutido, que a sociedade brasileira avançou muito, o Estatuto é interessantíssimo, mas, ao mesmo tempo, eu acho importante ter um debate do porquê que a gente não, enquanto país, não conseguimos dar a qualidade de vida para a nossa juventude do mesmo jeito que a gente aprovou no Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu acho que, para mim, esse é o problema central. Mais do que ver como nós vamos punir, como é que a gente vai organizar para essa imensa massa de gente que às vezes está completamente excluída da vida social no Brasil, como é que a gente inclui essas pessoas, assim, porque senão vai faltar cadeia para todo mundo, assim. Mas vocês acham que isso é uma questão muito particular? Vocês acham que a sociedade está preparada tanto para discutir redução da maioridade quanto para discutir a qualidade de vida que nós estamos levando atualmente? Eu acho que discutir é uma coisa, né? Resolver é outra, né? Então, quando você chama a sociedade, as organizações civis, né, os representantes, os especialistas, para discutir um projeto de lei é uma coisa, né? Você pedir um referendo é outra completamente diferente, que é exatamente o que aconteceu com o desarmamento, né? Você teve um projeto de lei aprovado em 2003, com pouquíssima discussão, né? Foi um rolo compressor, né? Uma tentativa desesperada quase do governo de dar uma resposta para a sociedade por conta dos altos índices de homicídio, né? E logo depois se fez um referendo, né? E o resultado foi exatamente o contrário do que o governo esperava e apostou todas as fichas, e a maior emissora do país apostou todas as fichas e saiu completamente derrotada, exatamente porque não houve um debate verdadeiro, né? O governo, de uma forma geral, os nossos congressistas, eles possuem um afastamento da realidade nacional gigantesca, né? Então, muitas vezes ele conhece o Brasil através dos livros ou através das teorias, mas ele não conhece o Brasil na prática, né? E quando ele vai para Brasília, o distanciamento é ainda maior,
né? Então, acho que não há como você cortar um debate. Os políticos são eleitos para nos representar, né? Não é a questão do povo resolver tudo, mas é realmente, ele está lá para discutir o que a sociedade quer, o que a sociedade acha melhor, né? E a verdade é que o Estatuto da Criança e Adolescente, já tem mais de 20 anos, né, se provou um verdadeiro fracasso, né, como lei. Que, aliás, como todas as leis penais que foram aprovadas até hoje no Brasil, né? Nenhuma lei penal foi suficiente para diminuir a criminalidade e diminuir a violência. Por quê? Porque não é isso que resolve, né? O Estatuto da Criança e Adolescente, ele acabou servindo como um escape, né, uma fuga para os menores que cometem crimes, ao mesmo tempo que ele não é capaz de proteger o menor que realmente é carente, né, que precisa de proteção. Ou talvez, no meu ponto de vista, a lei não seja o problema, mas a aplicação dela. Porque você tem o ECA, mas você não tem fiscalização, você não tem... a gente sabe das condições em que estão hoje os nossos conselhos tutelares. Existem conselhos tutelares muito bem equipados, existem conselhos tutelares que não tem nada. Uhum. Então, é complicado também cobrar, e essa já é a minha próxima pergunta. A responsabilidade é só do Estado? Eu digo o Estado enquanto União, porque a gente tem também a responsabilidade das cidades, dos estados, né? Isso e também da própria população. É uma responsabilidade conjunta, Gustavo, por favor? Não, com certeza, uma responsabilidade conjunta. Eu acho que a sociedade precisa refletir profundamente para chegar num plano de ação, né, que modifique essa situação no Brasil. E assim, eu acho que as manifestações de junho e julho já mostram um pouco isso, né? Acho que tem uma vontade das pessoas, em especial da juventude, de um pouco um reordenamento da democracia no Brasil. Enquanto, por exemplo, tem questões ali que não tem nem a ver com os legisladores, mas tem a ver com os juízes, por exemplo, né? Assim, a gente consegue ver hoje no Brasil o poder judiciário, por exemplo, é um poder que não tem fiscalização nenhuma. O político, por exemplo, ele pode não ser votado, ele pode ser impeachmentado. A justiça não, né? Assim, tem países onde a democracia avançou mais. Mesmo nos Estados Unidos, eles elegem os juízes lá. Quer dizer, isso eu acho um elemento importante porque talvez combater a criminalidade, eu não sei se a gente vai divergir nesse ponto, mas eu acho que é menos lei e mais política pública, assim, na minha opinião. Acho que isso resolve muito mais, porque vamos entrar aqui no assunto, por exemplo, que é a questão da legalização das drogas, por exemplo. Você ter, quer dizer, uma parte da sociedade brasileira que usa drogas, né? Assim, e tem uma pesquisa que tem o número de usuários no Brasil é gigantesco, por exemplo, de maconha, né? Esses usuários não estão presos, né? Estão se utilizando da droga e estão tranquilos e tudo mais, só que justamente essa juventude pobre, negra, das periferias, está sendo encarcerada num processo... Quer dizer, será que não está na hora da gente rever o debate das drogas? Será que, assim, a gente sabe que o sistema carcerário brasileiro detona as pessoas, assim, detona, é um antro de espaço para violência, para, enfim, às vezes pega um jovem e criminaliza ele muito mais, ele sai de lá com muito mais raiva do Estado, né? Enfim, será que não é um momento também para a gente repensar algumas leis também e tratar isso como um caso menos de polícia e mais de educação, de cultura, enfim? O que você acha? A verdade é o seguinte, né? O Estado tem obrigação de fazer isso, né? Não é uma escolha do Estado, né? Ele tem a obrigação de prover o mínimo de segurança pública para a população. Isso não acontece, né? A lei, ela não é aplicada muitas vezes porque ela é mal elaborada, né? Porque é coisa completamente utópica, né? Que não funcionaria nem na Suíça, né, e espera ver aplicada no Brasil, que tem tem um problema sistemático na área de segurança pública, na área do judiciário, né, na área, ou seja, você tem uma impunidade gritante. Também por causa do tamanho do país, né? O país é muito grande. É um país grande, é um país com regiões, com problemas regionais muito diferentes, né? Eu costumo dizer que Brasília faz lei no triângulo São Paulo, Rio e Brasília. Né? Isso é muito ruim. O eixo, né? É o eixo. Então, assim, muitas vezes o legislador pensa uma lei, né, para uma capital com 11 milhões de habitantes, só que ele esquece que tem uma pessoa a 400 quilômetros na beira de um rio,
né, lá perto de Manaus, lá longe de Manaus. Né? E essa lei nunca vai poder ser aplicada para essa pessoa. Né? Então existe essa dificuldade dos políticos perceberem isso. O crime é um ato individual, né? É um ato de escolha. Muitas vezes essa escolha é feita de forma ruim, de forma errada, por questões de valores. Né? A pessoa está inserida no meio de valores, mas continua sendo uma opção pessoal. Né? Aquele que escolhe cometer o crime, né, ele sabe que está cometendo o crime. E ele tem que ser punido, obviamente, por isso. Né? Então você tem dois fatores diferentes. Né? Como evitar que novos criminosos se formem, né, que novos jovens entrem no meio do crime, e o que fazer com aqueles que já estão no crime. Né? E a sociedade tem que ser protegida. Né? Não há outra forma. A cadeia não resolve, penitenciária não resolve. Né? Então vamos abrir a cela, todas as celas, vamos liberar todo mundo, não vamos prender nem ladrão de galinha, nem político corrupto. Né? Isso não dá. Então, assim, a lei tem que ser aplicada para todos. Né? Com rigor para todos. É isso que a gente luta, é isso que a gente briga. Você imaginar que um menor de 17 anos e 360 dias, né? Pai de 3 filhos com 5 mulheres, etc, etc, ele não tem capacidade para saber que quando ele bota fogo num dentista para roubar R$20, ele não está fazendo errado? É lógico que ele sabe da gravidade disso. E muitas vezes ele acaba fazendo porque ele sabe que ele está protegido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso que é o muito ruim dessa questão toda. Você citou um fato que é bem interessante para a gente poder também analisar um pouco o que a mídia está fazendo. E eu, enquanto imprensa, observo bastante e ouço muito o que as pessoas falam com relação a isso. Por exemplo, a gente sabe que essa questão da redução da maioridade penal, ela vem sendo levantada desde a década de 90, já se fala sobre isso, mas principalmente se fala sobre isso quando acontecem crimes como esse. Sim. De matar e colocar fogo num dentista, ou de matar alguém, como aconteceu com esse jovem, que foi, eu acho que o último que levantou de novo essa onda de redução da maioridade penal, que foi o jovem que entregou o celular na frente da casa dele e mesmo assim recebeu o tiro. Mas não se levanta essa questão, por exemplo, quando se fala em jovens que mataram um índio, como aconteceu. Não se fala nessa questão quando são jovens na Avenida Paulista que jogaram a lâmpada incandescente no rosto de um homossexual na Avenida Paulista. Então, existe essa eu não sei, e agora eu quero levantar essa questão para vocês, se isso se levanta ou se a população se revolta quando é com uma classe social diferente. Se isso tem se vocês acham que a imprensa ela está colaborando, ela tem colaborado para que a população se revolte com essa juventude que é criminosa. A gente não pode dizer que não, porque eles estão realmente cometendo crime, mas se a imprensa não tem levantado essa bola de vamos ser a favor da redução da maioridade penal, isso tem a colaboração maciça da imprensa ou não? Ou é a população mesmo que se revolta? Não vejo assim. Não vejo assim. É um assunto que eu acompanho já há quase 20 anos, né? E muito pelo contrário, né? O que a gente sempre viu é uma parte até muito parcial, né, dessa questão de explicar por que o jovem cometeu aquele crime, de dizer que ele cometeu porque ele é pobre, ou porque ele não teve oportunidades na vida, ou porque o Estado não fez nada por ele. Eu vejo muito mais esse discurso na imprensa que o contrário. Né? Isso aí nos principais jornais, os principais articulistas, né, tirando uma ou outra emissora mais conservadora, vamos dizer assim, né, você vê exatamente esse contrário. Né? Então, quando aquele jovem, aquele rapaz gay apanhou na Avenida Paulista, isso foi manchete em todos os lugares. Né? Da mesma forma que aquele que foi amarrado no poste no Rio de Janeiro também foi manchete em todos os lugares. Só que assim, o que às vezes a imprensa peca é o seguinte, que nem aquele jovem, vamos falar, né? Aquele bandido que foi preso, né, num poste no Rio de Janeiro, ele só virou manchete porque ele foi no Rio de Janeiro. Né? E porque ele estava na Zona Sul. E porque ele estava na Zona Sul, em pleno Botafogo. Né? Isso acontece desde que o Brasil é Brasil. Né? Os justiçamentos acontecem desde o tempo de Brasil colônia. Por quê? Porque a justiça nunca funcionou. O Estado nunca foi apto no Brasil a fazer uma justiça coerente e verdadeira. E não estou falando de justiça social, justiça.
cometeu um crime, você tem que pagar por esse crime. Isso não acontece no Brasil. E aí se formam esses justiceiros, né? Os linchamentos acontecem no Nordeste, isso é extremamente comum. Hoje aparece mais até por conta da internet, né? Que a pessoa bate uma foto e isso vira manchete em todo lugar. Mas isso acontece desde que o Brasil é Brasil, desde o tempo do Brasil colônia. Por quê? Porque a segurança pública no Brasil sempre foi caótica. Hoje está piorando muito. Né? São mais de 50 mil assassinatos todos os anos no Brasil, né? Grande parcela dela praticado por menores de idade, que são, ao mesmo tempo, algozes e vítimas. É a parcela que mais mata e a parcela que mais morre. Né? E esse ciclo tem que ser quebrado. Né? A punição real, verdadeira, para todos os tipos de crime, é um primeiro momento. Né? É uma forma de se quebrar esse círculo vicioso, né? E se definir metas, se definir uma política de segurança pública integrada com o que funciona. Né? Porque assim, você falar de métodos de segurança pública num livro é uma coisa. Quando você coloca essas teorias em prática, você está jogando com a vida das pessoas. E quando isso não funciona, você vai ter mortes, né? Você vai ter insegurança, você vai ter agressões e violências. Né? Então, é por isso que a segurança pública tem que ser revista no Brasil de uma forma muito mais técnica do que é hoje. Hoje ela é quase puramente ideológica. Você acha que a imprensa estimula? Eu não acho que a imprensa estimule dessa forma. Eu acho que o Brasil é um país novo, né? Assim, se a gente imaginar, faz pouco mais de 100 anos que a gente aboliu a escravidão no país, né? Assim, se a gente for pensar que as mulheres votam, enfim, há pouco tempo no Brasil, então assim... escravidão teoricamente, né? Ainda existem muitos escravos. Exatamente, ainda existem muitos escravos no Brasil, a gente não conseguiu construir um país para todos, essa é a realidade, né? E a violência é a explosão desse conflito social, né? Não dá pra gente, vamos supor, um crime, né? Sonegar imposto, por exemplo, é um crime no Brasil que, por exemplo, as empresas cometem e ninguém se responsabiliza. Por exemplo, eu acho que a gente debateu um novo modelo de política nacional de segurança, deveria passar também por criminalizar algumas coisas que não são criminalizadas no Brasil, até para a gente pegar mais dinheiro. Por exemplo, no caso do Pinheirinho, não sei se vocês acompanharam, lá em São José dos Campos, foi assim, o que aconteceu, né? Teve uma ocupação de um terreno que era de um empresário, as pessoas ocuparam, não tinham onde morar, foram lá, fizeram um bairro inteiro, construíram escola, construíram, enfim, casas, e o Estado simplesmente foi lá e arrancou todas as pessoas de lá, de uma maneira super violenta e tal. Você via, enfim, trator passando por cima de máquina de lavar roupa que ainda tem a prestação para o cara pagar até hoje. Assim, o dono desse terreno devia muito dinheiro ao Estado, de sonegação. Esse dono está livre, ele não é preso e ele ainda tem o Estado para manter, enfim, todas as benesses que ele tem, todo do mercado imobiliário que ele pode construir ali, mesmo devendo muito para o Estado. Enquanto aquelas pessoas não têm casa, que é garantido na Constituição brasileira, não tem, né, que diz que todo mundo tem que ter casa, não tem saúde, não tem educação. Quando as pessoas constroem por si, o Estado vai lá e passa um trator em cima. Então, eu acho que assim, o Brasil, de fato, ele tem que virar um país de todos. Para isso, é importante a gente repensar o papel da polícia. Eu acho que é fundamental a gente repensar o papel da polícia e repensar algumas leis mesmo. Eu acho que tem lei que é besteira. A gente precisa enfrentar logo o debate das drogas no Brasil, sem hipocrisia, né? Assim, precisa enfrentar. Você acha que a droga é o principal motivo de violência hoje em dia? Eu não acho que seja o principal motivo de violência. Eu acho que o principal motivo de violência é a desigualdade, né? Fizeram uma pesquisa lá, quais são os países, não me lembro quem fez a pesquisa, os países mais pacíficos do mundo. Acho que o primeiro era a Suíça, o segundo era a Somália, país super pobre, assim. E daí começaram a identificar que muitas vezes o problema da violência está muito mais ligado com a desigualdade do que com pobreza ou riqueza, né? Então, eu acho que a criminalidade está envolvida com isso, né? Nós precisamos de política pública e tem muita coisa que dá para fazer que resolve, né? Assim, é a situação mesmo dos usuários de crack, por exemplo, em São Paulo, né? Como é que a gente pode fazer com eles? É dando porrada,
prendendo e gerando mais custo para o Estado, ou simplesmente fazendo uma política muito básica, que é o que a Haddad está fazendo agora, dar um emprego e um lugar para morar e comida e acabou. Assim, quer dizer, essas pessoas não estão mais na rua, não estão mais cometendo crimes, está avançando, o projeto provou que dá certo e que funciona. Então, eu acho que a gente precisa ver de uma forma onde a gente possa incluir todos e todas que ainda não foram incluídos nessa democracia tão jovem. A gente volta já já, conversando um pouco mais com ele sobre a redução da maioridade penal. Ela tem os olhos da mãe. Ela tem o gênio do pai. Ela tem uma risada gostosa. Ela tem equilíbrio, mas nem tanto. Ela tem paixão por suco de uva. Ela tem a vida toda pela frente. Ou melhor, tinha. Todos os dias no Brasil, mais de 5 crianças morrem no trânsito. Dirija com consciência ou leve uma dor para o resto da vida. Parada, um pacto pela vida. Há 18 anos, o IBCC iniciou a campanha do câncer de mama no alvo da moda. E eu logo me juntei à causa. Mãe, você e eu. Em 18 anos, o IBCC cresceu bastante, mas ainda tem muito o que fazer. Visite um mastologista anualmente e faça os exames de rotina. Quanto mais cedo o câncer for descoberto, maiores são as chances de cura. Junte-se a essa causa. Colabore através do site. Ou compre os produtos com o alvo azul. O câncer de mama no alvo da moda. Essa luta dura uma vida inteira. Olha isso, estão chamando a gente. Então vamos. E já compartilha aí também. Os jovens querem participar da vida do país. Melhorar, querem ser representados. Se você tem 16 anos ou mais, esta é a sua chance. É hora de tirar o título de eleitor. É seu direito. Com ele, você participa dos destinos do país. Eu me represento. Eu voto. TSE, Justiça Eleitoral. Com a palavra está hoje discutindo a redução da maioridade penal, que foi recentemente recusada a proposta lá no Senado, no Senado Federal. E a gente terminou o último bloco falando um pouco sobre a questão das drogas relacionadas à violência. E eu queria saber de vocês se vocês acham que o fato de o adolescente saber que ele não vai ficar preso por muito tempo, ou até mesmo que ele não pode ser preso, estimula a prática da criminalidade. Por favor. Sem dúvida. Né? Isso eu não tenho a menor dúvida sobre isso. Né? Toda pessoa, né, quando vai fazer qualquer coisa, para o bem ou para o mal, ela sempre pesa o que ela vai ganhar ou o que ela vai perder. Né? Então, se eu decido investir em alguma coisa, eu vejo qual é o risco que eu tenho de investir nisso e quanto que eu vou ganhar nisso. Né? E o criminoso, a cabeça do criminoso, mesmo menor de idade, funciona exatamente assim. Né? Então, eu vou assaltar, né? E aí eu vou faturar X. Né? Se eu, durante o assalto, precisar matar alguém, o que vai acontecer a mais comigo? Praticamente nada. Né? Porque ele pode ficar no máximo 3 anos internado lá na tal medida socioeducativa, que de sócio não tem nada e de educativa muito menos. Né? Que não serve para absolutamente nada. Ela não dá chance de recuperação e, ao mesmo tempo, que ela não tem capacidade de punição e de proteger a sociedade. Né? Isso é um problema terrível no Brasil. Né? E aí, e é por isso que é muito comum, né, quando você vê quadrilhas que agem, né, durante assaltos, durante sequestros, e sai alguma morte ou uma lesão corporal grave, né, é sempre o menor que vai lá e fala, fui eu. Né? Ele se acusa. Muitas vezes nem foi, mas ele se acusa por quê? Porque, primeiro, que fazendo isso ele sobe
na escalada do crime, né? Ele sobe na hierarquia do crime, né? Ele ganha respeito dentro dessa quadrilha. E segundo, ele sabe, como eles mesmos dizem, isso não dá nada, né? Mas são duas questões que, dentro do que você falou, que eu quero levantar. Primeiro que existem, sim, jovens, né, menores de idade presos na Fundação Casa, justamente por terem cometido crimes hediondos. E segundo, um adulto, aliás, no caso, maior de 18 anos, ele também tem a certeza da impunidade. Ele não deixa de ter a certeza da impunidade porque a gente sabe que a maior pena no Brasil são 30 anos, mas eles nunca cumprem os 30 anos, ou o primeiro... Parece que a primeira passagem você também tem um alívio. Tem vários atenuantes até você cumprir. Ou seja, não é um argumento que cai, que é falho. Nesse ponto. Não é. Na realidade, ele é somativo. Ele é somatório nisso daí. Por quê? Porque vamos imaginar um homicida hoje. Tá? Hoje, homicídios no Brasil, são quase 60 mil homicídios por ano. Né? Quantos são esclarecidos? 8%. 92% de todos os homicídios ficam sem qualquer esclarecimento. Ou seja, ficam completamente impunes. Dentro desses 8%, não significa que ele vai ser preso e que ele vai ficar preso. Ou seja, isso vai cair. Então, em média, você tem 1,5%, 2% só dos crimes de homicídio que acabam sendo realmente punidos. Ou seja, a taxa de impunidade é gigantesca. Né? Agora, você soma isso com a possibilidade de ser um menor que, se tudo der errado para ele só vai ficar 3 anos preso. Né? Então, é muito mais, é algo a mais. Né? Então, hoje, foi o que eu te disse, nós temos um problema seríssimo de impunidade, né? Seríssimo, né? Que tem um agravante gigantesco. Né? Esses criminosos que estão impunes, eles continuam nas suas comunidades, né? Eles continuam trazendo mais jovens e crianças para o crime. Né? Nunca ele vai começar com homicídio. Ele vai começar sendo um aviãozinho levando droga, depois ele vai fazer só a vigilância enquanto eles estão fazendo um assalto, um roubo, e ele vai crescendo. Né? Se você não punir de cara, né, para esse adolescente olhar e falar, opa, né, não é tão fácil assim. Hoje não, né, foi o que você falou. Ele já tem certeza da impunidade. Quando ele é menor de idade, isso é mais alto ainda. Né? Gustavo, eu quero já aproveitar que você é sociólogo, eu quero também, além de pensar na impunidade, eu quero acrescentar uma a mais para você. Existe também a questão da inversão de valores que está acontecendo hoje em dia, o ter para ser, porque eu acho que além da impunidade, isso também pode estar intrínseco, né? O adolescente cometer o crime, querer roubar, por exemplo, começar a roubar, porque quer ter aquele tênis, porque quer ter aquele boné. Você acha que isso também está ligado? Olha, a gente está numa sociedade onde a gente é avaliado socialmente, a gente entra em clubes, né? Nós temos um status e poder de acordo com o quanto que a gente tem de dinheiro. Isso está colocado e evidentemente que isso perpassa uma série de outras relações. Né? O terno que a gente usa, o carro que a gente anda, infelizmente é assim. Né? Assim, uma sociedade altamente, ao mesmo tempo que é excludente, ao mesmo tempo, né, com muita propaganda de roupa de marca, de uma série de outras coisas. Agora, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu fico imaginando, quando vocês estavam conversando sobre a impunidade, né, assim, eu fico imaginando, para um jovem, assim, que é marginalizado, sem um monte de, né, quer dizer, numa situação de vulnerabilidade, de violência, né, assim, onde não tem uma justiça, um Estado que garante os direitos mínimos dele, assim, né, a gente sabe como é a justiça no Brasil, que dependendo da cor, você é julgado de uma forma ou de outra, a polícia te trata de uma forma ou de outra, né, assim, porque a polícia, assim, o modo como a polícia tá na Vila Madalena ou em bairros da classe média alta de São Paulo é uma coisa, e o modo como a polícia age na periferia é outra, chega atirando. Quer dizer, para um jovem desse também, ele olha também e ele sabe da impunidade dos outros também.
né? E daí... Não é impunidade só que sim, ele vive, exatamente. né? Mas a total impunidade. Exatamente. Então, você faz uma guerra civil não declarada, mas na verdade é o que está acontecendo, né? Onde nas periferias da cidade... E quer dizer, será que para um jovem, por exemplo, que a polícia pode entrar na casa dele, ou que um amigo seu pode ser assassinado sem o menor problema e ninguém nunca vai julgar, porque ninguém fiscaliza a polícia, né? A polícia, quando inclusive comete erros, vai para a corregedoria, um espaço interno deles, eles que se julgam. Quer dizer, nos atos agora, morreu gente, desde junho e julho, em manifestações, né, que nenhum policial foi investigado. Tem um amigo meu que perdeu um olho. Quer dizer, nenhum policial foi investigado, foi penalizado, nenhum. Então, quer dizer, eu acho que para esse jovem que já sabe que a lei não funciona para ele, que a lei que funciona para ele é a lei do caos, né, assim, porque a minha preocupação não é só puni-lo e jogá-lo na cadeia. Minha preocupação é como é que a gente faz esse cara não apertar o gatilho. Sacou? Isso para mim é mais importante, porque acho que são assuntos diferentes. O Estado de Direito tem que garantir a vida das pessoas, isso é a coisa mais importante do mundo. Então, um crime de um assassinato é muito diferente de um crime por exemplo, de um aviãozinho, de um menino que está traficando droga, que também é preso, que é um absurdo, porque tem... O crime, para mim, de sonegação de imposto, né, assim, você está deixando de dar milhões, às vezes, para o Estado, né, assim, quer dizer, que poderia servir para fazer política pública, política social, é muito mais grave do que um aviãozinho que está levando uma trouxinha de maconha para o filho desse corrupto aí, ou enfim, ou para ele mesmo. Falando em filho de corrupto, ou falando em políticos, a gente percebe que agora, estamos em ano de eleição, muitos políticos estão se aproveitando desse tema para se promover e para tentar prometer ou garantir a política pública para a população. O que vocês acham disso? Isso é extremamente comum, né? Isso é extremamente comum, faz parte do jogo político, né? O político ele precisa de votos, né? Para ganhar votos, ele tem que convencer você de alguma forma que o que você acredita vai ser levado para dentro do Congresso, né? Vai ser representado. Qual o risco que isso pode apresentar para a população? Olha, o risco é o risco de enganação, como sempre acontece, né? Então é muito perigoso as pessoas acreditarem de cara nas propostas, né? Eu sou absolutamente favorável à redução da idade penal, né? Eu sou absolutamente contra o desarmamento, né? Mas eu vejo políticos que falam uma coisa e fazem outra, né? Então muitas vezes ele vai lá para a televisão, né? Ele, olha, precisamos reduzir a maioridade penal, blá, 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 blá. Só que você pega o histórico dele, ele tem um histórico exatamente contrário a isso, né? Um histórico até ideológico contrário a isso, ou seja, ele só quer voto, né? Então cabe às pessoas, e hoje com a internet isso é extremamente fácil, né? Conhecer aquele que você está votando, saber se ele representa aquilo que você acredita, né? E o que é principal, né? Olhar a campanhazinha do passado dele e ver se ele fez jus àquilo que ele prometeu. Não é fazer tudo o que ele prometeu, porque isso ninguém faz, né? Não existe um político no Brasil que consiga fazer 10% do que eles prometem. Isso faz parte do jogo político. Mas ele tem que ter uma coerência, né? Ou uma coerência mais conservadora, ou uma coerência mais de esquerda, seja o que for, né? Ele tem que ter uma coerência. E isso é importante que a população cobre desses políticos, né? É essa coerência, né? Hoje você tem uma miscelânea de partidos e de ideologias que fica até difícil para você votar, né? Muitas vezes você pega, principalmente para a campanha presidencial, né? Normalmente os candidatos que aparecem, na maioria das vezes, nenhum deles consegue minimamente representar aquilo que eu acredito e aquilo que eu quero para a sociedade, né? Porque existe essa massificação, essa coisa maluca que virou a política no Brasil. Então, isso é importante. Gustavo, você acha que o voto ainda é o caminho para resolver, ou tentar, pelo menos, arrumar uma solução para isso? Não, sem dúvida, o voto é central na democracia representativa, não tem jeito, são eles que legislam, eles que governam, né? Mas eu acho que não só o voto, né? A gente precisa avançar muito mais, a gente precisa refundar algumas instituições. A primeira delas é o judiciário, por exemplo, né? Que é assustador. A gente teve uma história lá de uma menina, de uma jovem que foi estuprada por uma banda de axé na Bahia,
e tinha uma série de provas, uma série de evidências, né? Encontraram o sêmen dos meninos nessas meninas, e a juíza simplesmente deixou os meninos soltos, enquanto elas ficaram num programa de proteção à vítima. Elas ficaram presas mesmo depois de terem sido estupradas. Quer dizer, um juiz poder fazer isso assim, é um troço assim, assustador para mim. Assustador, né? Aí que a gente vê realmente que a justiça só funciona para quem não tem dinheiro, assim, né? Enfim, de qualquer modo, assim, eu acho que é interessante, realmente, alguns temas são muito capciosos para a democracia. Aliás, o conceito de democracia é difícil nesses momentos. Por quê? Democracia, por exemplo, a democracia não é simplesmente a vontade da maioria. A democracia se inicia com a proteção à vida. Então, o debate dos direitos humanos, ele é um debate central na Constituição do Estado. Né? Então, muitas vezes, tem situações em que a maioria das pessoas, enfim, não é favorável, mas o Estado tem que garantir uma outra posição para garantir a vida dessas pessoas. Então, tem temas muito capciosos, como é o caso do aborto, por exemplo, no Brasil. Né? No fundo, a gente vê que muitas pessoas não querem tocar nesse tema. Né? E acho que o processo da redução da maioridade penal me parece que foi um pouco assim também. Né? Eu entendo que tem muita gente que às vezes tem um debate um pouco mais progressista mesmo, acho que não tem que modificar a lei, mas que também ao mesmo tempo prefere não ficar se expondo, porque senão perde voto, enfim, esse tipo de coisa. Entendi. A gente vai para mais um rápido intervalo, a gente volta já para o último bloco, falando sobre a redução da maioridade penal. Em 1991, Gilson ainda era criança, mas passava mais tempo no hospital do que muito adulto. Ele precisava de tratamento especial, mas como seus pais, que tinham largado o emprego para cuidar dele, iriam pagar? Com a ajuda da Saúde Criança, Gilson saiu de vez do hospital. Sua mãe conseguiu emprego, sua irmã entrou na faculdade. Com apenas R$1 por dia, você também pode mudar a vida de uma criança e sua família. Saúde Criança, mudando muitas histórias. Último bloco do Com a Palavra, falando hoje sobre a redução da maioridade penal, tema polêmico que a gente está trazendo aqui para você pensar um pouco em qual dos pontos de vista te agradam mais. Para finalizar essa conversa, a gente teria muito mais coisa para falar sobre isso, mas nosso tempo é curtíssimo. Vamos falar um pouquinho das pessoas que sofrem com isso. Pessoas que já tiveram entes queridos que se foram por causa de crimes, principalmente com adolescentes, e que hoje assumiram a bandeira, vestiram a camisa e estão indo a favor da redução da maioridade penal. A questão aí nesse problema é uma questão de se colocar no lugar de quem, né? Do outro que cometeu o crime ou de quem está sofrendo com a perda doente. Por favor, Gustavo, pode começar. Olha, é difícil quando a gente
É claro que se colocar em alguns lugares nos faz avaliar de maneira muito apaixonada a questão, né, assim, e é um debate esse muito sério, né, assim, muito sério. Eu acho que nós precisamos repensar algumas coisas no Estado brasileiro, precisamos refundar essa polícia violenta que só promove a violência, só promove enfim, é uma violência que promove mais violência. Precisamos refundar essa polícia brasileira, precisamos de uma justiça que funcione para todos e todas, precisamos e não penalize simplesmente os mais pobres, os mais fracos, precisamos de uma justiça que seja eleita. Nós precisamos de fiscalizar mais esse órgão da justiça e precisamos... Uma reforma judiciária. Exatamente, precisamos disso e precisamos também repensar algumas leis que façam a gente olhar para a questão com um cuidado muito maior. Eu acho que o assassinato é um crime assim terrível. Eu não consigo imaginar a dor das pessoas que passam por uma situação dessa com familiares, mas se a gente quiser resolver isso, não vai ser reduzindo a maioridade penal, assim, nós vamos ter que refundar uma série de outros processos, assim, vamos ter que enfrentar com clareza alguns problemas no Brasil, vamos ter que enfrentar a lei de drogas mesmo, por exemplo, assim, né? Ou até quando a gente vai ficar tratando todo mundo dessa forma, né? Assim, a periferia dessa forma, né? Assim, como se fosse tudo um bloco uníssono, né? Assim, então, eu acho que a gente precisa ver a questão de uma forma menos apaixonada e com um plano de ação capaz de incluir essas pessoas, enfim, na vida social. E daí, claro, né? Se a gente ainda... E aqueles que forem criminosos têm que ser penalizados, tem que pagar pelo que fez, não tem problema. Mas nós precisamos dar oportunidade também para a gente ter cada vez menos criminosos. Uhum. Bom, é altamente justificável uma família que se empenha nesse tipo de campanha quando tem uma vítima muito próxima, uma vítima de uma pessoa muito querida. Pouquíssimo tempo, né, na cidade de Santos, perdi um amigo, né, o Marcos Loss, um médico conceituado lá de Santos, que foi assassinado por um menor de idade com um tiro pelas costas, sem nenhum tipo de reação, uma covardia tremenda. Uhum. Né? Mas é muito interessante, porque quando eu comecei com isso, há 20 anos atrás, né, querendo rediscutir essa questão de segurança pública, de desarmamento, de punição para os criminosos, era muito comum os jornalistas perguntarem para mim, mas quem você perdeu da sua família? Uhum. Né? E eu falava, não, eu não perdi ninguém e eu não quero perder. Uhum. Né? Por isso que eu batalho para que isso não aconteça na minha família e que não aconteça na família dos outros. Agora, o que a gente não pode é continuar com esse discurso de que todo mundo é culpado, menos o bandido. Então a polícia é culpada, a sociedade é culpada, o capitalismo é culpado, né, o judiciário é culpado, menos aquele que escolhe enfiar uma arma na cintura e ir lá e matar um pai de família. Esse merece punição rigorosa. E não adianta ficar conjecturando questões sociais enquanto 60 mil pessoas estão morrendo vítimas de homicidas no Brasil por ano. Eu acho que, tirando uma conclusão do que os dois apresentaram aqui, ambos concordam que é necessário diversas reformas, né? Não só judiciário, no que você diz, mas reforma na educação, no jeito de pensar a política no país, mas, e eu acho que também ambos concordam com isso, só que com pontos de vista diferentes, quem cometeu o crime precisa pagar por ele, né? Claro. Enfim, a gente termina aqui mais um Com a Palavra. Gostaria muito de agradecer vocês por trazer esse tema tão importante aqui para mim e para todo mundo que assiste Com a Palavra. Nós estamos encerrando mais um Com a Palavra. A gente se vê numa próxima oportunidade. Até lá!